Oi, gente. E aí, tudo tranquilo? Voltamos. Agora, o nosso componente curricular é arte. Vamos fazer arte? Estou convidando vocês, especialmente para essa nossa aula de hoje. É uma aula bem legal também. Nós vamos falar um pouco sobre um tema bem interessante. Olha o tema aí: representações humanas. Pois é, parece uma coisa complicada, mas eu vou mostrar para vocês que representar o humano é algo relativamente simples. Depende muito do estilo de cada artista, do estilo de cada pessoa, do seu traço, do seu desenho, da sua arte, tá? A gente hoje vai conhecer um pouquinho sobre uma artista que desenhou, ela fez da sua forma as representações humanas. E aí você diz: professora, mas eu não sou artista, eu não sei desenhar. Todos nós temos um quê de artista, né? Seja em qualquer área. Se você não leva jeito para a parte de desenho, a parte de esculturas, a gente leva jeito em outras coisas, como o teatro, nós temos a dança, nós temos a música em geral. Mas o importante é que a gente faça arte. Isso é parte da vida da gente e a gente não pode negar. Sejam bem-vindos, professora Sandra Duarte. Vamos começar a nossa aula agora. Bom, a gente começa com esse quadro aí, certo? Daqui a pouquinho eu vou dar detalhes sobre ele, mas eu gostaria que vocês observassem bem e que pensassem, tá? A gente primeiro vai pensar no que a gente está vendo nesse quadro. Então, olha só, vamos observar bem, a gente percebe. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente percebe aí quando vê esse quadro é uma grande quantidade de pessoas, né? Então, nós temos aí pessoas de várias idades. Nós temos homens, mulheres, crianças e animais. Nós também temos um brinquedo, nós temos alguns objetos que essas pessoas usam. E também nós temos aí fruta, né? Então, o que sugere essa imagem? O que será que parece, o que será que a artista quis colocar de acordo com esse desenho, de acordo com essa arte? E aí, gente, o que vocês estão vendo? O que vocês conseguem ver? Isso parece o quê? Essa reunião de pessoas. Será que elas vão para um show? Será que elas vão brincar de amarelinha? Será que elas vão cantar? Será que elas vão para a escola? E aí? O que será que nós estamos vendo? O que será que nós podemos perceber? Pensando. Vamos seguir. Vamos ver se você pensou como a artista que fez esse quadro pensou. Ela quis retratar uma coisa em específico. Vamos lá. Então, por dentro da arte. Primeira coisa, o nome desse quadro que nós vimos é A Família. Pois é, A Família, e foi produzido por uma artista brasileira chamada Tarsila do Amaral, certo? Então, quem pensou que esse pessoal aí poderia ser uma família, pensou muito certo, raciocinou muito bem, tá de parabéns. E quem pintou ele foi Tarsila do Amaral. Esse quadro foi pintado no ano de 1925. Gente, pensa aí um pouquinho comigo. Ele já vai fazer 100 anos. Daqui a 4 anos ele já vai fazer 100 anos. Então ele tem 96 anos, não é isso? Então veja só o tempo que já existe esse quadro. É um quadro relativamente antigo, né? Muitos de nós não estávamos aqui. E o que será que essa artista retratou nesse quadro? O que foi que ela quis passar? Que mensagem ela quis passar para a gente nessa imagem? Então, veja só. Vamos voltar aqui para o slide para a gente ver, ó. Ele retrata uma família, certo? Que saiu do Nordeste para São Paulo. Provavelmente, essa família aí, uma família grande, que saiu em um movimento chamado Êxodo Rural. Olha, nas aulas de história, a gente já comentou um pouco a respeito do êxodo rural, né? Não sei se vocês lembram. Durante um bom período na história do Brasil, aqui no Nordeste, as pessoas tinham
muitas dificuldades por causa das secas, especialmente na área do sertão, na mesorregião do sertão nordestino. Então, o que, que acontece? Para buscar melhores condições de vida, que a maioria dessas pessoas vivia da plantação, da colheita, da criação de animais, então, para buscar melhores condições de vida, eles saíam para cidades, né, e estados também, como São Paulo, como estados como Minas Gerais e outros lugares do sudeste do Brasil, mais abaixo no nosso mapa, certo? Então, iam lá buscar emprego para poder criar seus filhos, poder dar uma educação para a sua família. Então, isso é o êxodo rural. E Tarsila do Amaral, ela quis retratar nessa imagem a família grande, com muitas pessoas, né? E que estava tentando buscar condições melhores de vida em outros locais, certo? Vamos lá. Como eu falei antes, olha, essa obra mostra uma família grande. Então, uma característica bastante marcante na obra de Tarsila do Amaral é que todo o espaço da tela é preenchido e apresenta cores bem vivas. Você vê aí que não existe nem espaço que está branco, que está sem cor, não. As partes onde as pessoas ficam em pé, né, o cenário onde elas estão foi pintado de azul, é o fundo azul, né, que temos aí nesse caso. O chão também, ele é todo preenchido, e você vê que entre uma pessoa e outra quase não existe espaço, elas estão muito próximas. Outra característica, como eu falei aqui, são as cores vivas. Olha o azul, bem chamativo, o preto, o verde, né? E até o amarelo, ele tem um destaque diferenciado aqui nessa imagem, conforme a gente vê. Certo? E agora a gente vai... eu me lembrei de uma coisa bem interessante. Antes da gente fazer essa parte aí, eu lembrei de uma coisa. Quem lembra de músicas que falam sobre família, né? Tem uma música da uma banda chamada Titãs, eu não sei se vocês conhecem, que faz assim: família, família, papai, mamãe, titia, família, família, janta junto todo dia, nunca perde essa mania. Pois é, só para a gente lembrar e esparecer um pouquinho, né? Tem outras obras também que falam sobre família, músicas e também quadros e esculturas. Se a gente for ali no Parque Dona Lindu, por exemplo, tem uma escultura lá enorme que retrata também uma família, né? Uma família que naquela época se chamava, as pessoas que praticavam o êxodo rural eram chamadas de retirantes. No caso ali, ela retrata uma família também que saiu daqui do Nordeste em busca de melhores condições, né? Isso é interessante frisar. Outros artistas destacaram isso. São diferentes representações dos seres humanos. Olha, a escultura e também os quadros que existem. E tem outras formas também de representar o humano. Também é importante destacar que isso é um hábito de muito antes da antiguidade, antes mesmo da história existir. Os homens da pré-história, quando eles faziam aquelas pinturas nas cavernas, que a gente chama de pintura rupestre, eles gostavam muito de fazer o registro das coisas que iam realizar durante o dia. Eu fiz uma caçada, foi muito boa. Aí ele coloca lá o amigo dele, ele coloca ele mesmo e os animais que eles conseguiram caçar. E todas as festas que eles faziam são representações humanas, né? Cada um de um jeito, como eu falei antes, depende do artista, depende do que ele quis expressar naquele momento. Agora vamos voltar para a obra de Tarsila do Amaral. Tem umas perguntas que eu quero fazer para vocês. Olha aí, primeira pergunta. Quantas pessoas tem nessa imagem? Nesse quadro de Tarsila do Amaral, quantas pessoas tem? E aí, será que a gente consegue contar? Começando ali do menininho embaixo. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu contei com o bebê? Acho que não. Mas vamos ver. E a segunda pergunta. Quantas mulheres há na imagem de Tarsila do Amaral? E aí?
Quantas mulheres nós temos aí nesse quadro? Olha aí, nesse quadro nós temos 6 mulheres. Tem duas, acho que 2 mulheres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Nós temos uma menininha de azul, tem uma de rosa, tem outra lá atrás de azul, outra de azul e uma de, eu acho que é uma mulher aqui também que está segurando esse cachimbo aí. E quantas pessoas tem nessa imagem? Será que você conseguiu acertar? São 12 pessoas, né? Ao todo são 12 pessoas que tem nesse quadro. E quantos homens? São 5 homens que nós temos nessa obra de Tarsila do Amaral, certo? Vamos ver. Quantas crianças há na obra Família de Tarsila do Amaral? Isso está fácil. As crianças dá para identificar muito tranquilamente, né? Quantas crianças nós temos aí? Conta. Vou dar um tempo agora para vocês pensarem, para vocês contarem, tá? 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Quantas crianças há na obra, nessa obra Família de Tarsila do Amaral? Será que você acertou? Nós temos 5 crianças nessa obra, né? Então, cada uma com uma coisa diferente. Tem uma menininha segurando um brinquedo, outro segurando outra coisa, outro junto ali. Então, cada um com sua família, né? Todos juntos aí nesse momento e cada um com o que gosta de fazer. Tem um que gosta bastante de comer, tá sentado ali com um cacho de banana. E aí a gente segue. Que outras imagens nós podemos observar nesse quadro? E aí? Além das crianças, além das mulheres e dos homens, o que nós podemos observar aí? E aí? Vamos ver o tempo? 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Que outras imagens você pode ver além das pessoas? Vamos ver se você acertou. Nós temos um cachorro, um gato, uma boneca na mão da menina, um cachimbo, uma bengala ou enxada na mão do homem de bigode e bananas também. Então, as pessoas estão preparadas para realizarem a viagem, né? Eu não consigo identificar se essa madeira na mão do homem de amarelo aí no canto esquerdo, se é uma enxada ou se é uma bengala. Eu não consigo identificar, mas com certeza é algum instrumento de trabalho, né? E o interessante é o seguinte, né? Como é uma família muito grande, então até os animais também foram levados, né? Nesse caso, para fazer essa grande viagem para São Paulo, de repente, outro lugar do Brasil, o êxodo rural. Hoje, nós percebemos que há vários tipos de famílias, certo? São famílias diferentes mesmo, de diferentes formações. Nós temos aí alguns exemplos, né? Que existem de famílias na atualidade. E aí nós vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa artista, né? Sobre Tarsila do Amaral. Quem foi essa mulher, né? Como foi que ela começou a sua arte no Brasil? Então, Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro, eita, ela ia fazer aniversário hoje, ó. 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, interior do estado de São Paulo. Filha do fazendeiro José Stanislau do Amaral e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral, passou a infância nas fazendas de seu pai. Então, ela era uma menina que já nasceu com uma condição boa de vida, né? Ela não era uma criança pobre, não. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez seu primeiro quadro, chamado Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Se você quiser conhecer essa obra, Sagrado Coração de Jesus, você tem lá na internet, tá? Tem várias obras de Tarsila do Amaral. Essa obra aí, A Família, é apenas um exemplo da arte de Tarsila do Amaral, tá? Tem várias fases na vida dela que é importante também a gente conhecer. Se você se interessa por ela, essa aí é uma foto da artista de verdade. Isso era ela mesma, não é um quadro, não é nada não, tá? Olha que coisa interessante mais sobre a vida dela.
Em um jantar em homenagem a Santos Dumont, vocês lembram de quem foi Santos Dumont? Foi aquele homem que inventou o avião, o brasileiro que inventou o avião. Pois é, Santos Dumont é essa pessoa aí. Ela era amiga de Santos Dumont e fizeram um jantar especialmente para ele. E ela vestia um casaco vermelho que chamou a atenção de todos por sua beleza e elegância. Então ela botou aquele casaco, ficou muito chique e muito bonita e saiu para a festa. Então, depois que as pessoas começaram a elogiar e falar, puxa, você está muito bonita, você está muito chique, muito elegante, ela resolveu fazer um autorretrato. Né? Então, o que é um autorretrato? É o retrato de si mesma. Ela quis se pintar com esse casaco. E aí a gente vai falar em francês. Presta atenção, hein? Manteau rouge. Então, manteau rouge é o nome do casaco, quer dizer, desculpa, é o nome da obra que Tarsila do Amaral fez, inspirada nesse dia da festa que ela usou o casaco vermelho. E manteau rouge significa justamente isso, casaco vermelho, rouge é vermelho, certo? Então, quando foi que ela pintou esse quadro? Ela pintou em 1923, depois dessa ocasião. E aí ela fala, né, sobre as opiniões dela. Na escola que ela fez, na escola de artes lá na Barcelona, na Espanha, as pessoas não gostavam muito de cores vivas como ela gosta. Você vê o casaco mesmo, ela pintou bem vermelhão, é bem vivo. Aí o que foi que ela disse? Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Quer dizer, as pessoas começaram a discriminá-la por causa da sua obra, desse colorido que ela gostava de dar, né? E aí ele diz assim, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para minhas telas. O azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo, o verde cantante. Então, o que ela quis dizer com isso? Olha, eu estudei em escolas ricas, em escolas importantes, mas foi a terrinha onde eu nasci, a terra onde eu me criei, que me ensinou a usar essas cores, a usar todo o espaço, a fazer um colorido bem brasileiro, bem bonito. Por que reprimir isso, né? Por que esconder a nossa beleza? Afinal, o nosso país é super colorido. Nós temos cores muito bonitas e pessoas também diferentes, né? Então, por que não retratar isso? Ela retratou em várias obras o nosso povo, o povo brasileiro. Muito bonitas as obras dela. Aqui nós temos uma outra obra de arte dela chamada O Abaporo. O Abaporo, ele é de uma fase da vida dela, né? Então esse é um dos quadros mais conhecidos dela, por isso que eu coloquei aqui para a gente conhecer um pouquinho mais. Quem quiser pode pesquisar mais sobre ela, tá? Então, essas cores se tornaram marcas de sua obra, assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e tudo do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Olha as cores do Abaporo, bem vivas, o azul, a cor amarela, né, se destacando o verde, o sol muito quente, né, mostrando aí pra gente. Características da obra de Tarsila do Amaral. E aí, vocês estão convidados agora a fazerem arte junto com Tarsila do Amaral. Vê que privilégio, né? Ela é considerada uma das maiores pintoras do Brasil, de todos os tempos, eu posso dizer assim, né? Hoje ela não está mais entre nós, mas é uma arte muito bonita que ela produziu. E você vê que o traço dela não é tão complicado de se fazer, né? Então, vocês estão convidados agora para fazer arte junto com Tarsila do Amaral. Então, qual é a nossa sugestão de hoje? Tá aí, ó. Retrate sua família como uma releitura da obra de Tarsila. Então, veja, nós vimos antes, a gente comentou sobre o quadro, a família, nós vimos que existe toda uma característica naquela família em especial, né? E que também da obra dela, todo o espaço preenchido, todos os detalhes ali completos e as cores vivas, as cores fortes, as cores do Brasil,
certo? E aí você vai pensar o seguinte, ora, o que é uma releitura? Uma releitura é uma forma diferente de você pensar a obra de um determinado artista. Exatamente. Então, eu vou fazer uma obra igualzinha à de Tarsila do Amaral? Não, porque você não é Tarsila, tá? Você vai fazer da sua forma, da forma como você pensa. E outra, você não vai retratar qualquer família. A ideia aqui é retratar a sua família, do jeito que ela é. Se tem, ao invés de cachorro e gato, como tinha nessa família, pode ter um papagaio, pode ter um outro animal, né? Pode ter até peixinho. Então, o importante é que você faça a sua obra. Aqui na obra de Tarsila, a gente vê muitos detalhes, muita gente, é uma família enorme. Será que sua família também é assim? Lembra do que nós vimos antes, aquela imagem? Nós temos famílias de vários tipos, né? Tem família grande, família pequena, família que o pai toma conta dos filhos, que é somente o pai com os filhos, tem família que é só a mãe com os filhos, né? Tem família que são duas mães, tem família que são dois pais. Então, não existe isso. Cada família tem um jeito. Você vai pegar a sua família e vai retratar nessa sua releitura. É a sua obra de arte, tá? Vamos ver mais detalhes aqui, ó. Observe que ela fez figuras grandes, ocupando todo o espaço da tela. Então, você vai seguir justamente essa linha de pensamento que Tarsila do Amaral fez, como eu falei antes, somente para retratar a sua família, tá? Lembra, quem mora comigo? Quem mora na minha casa comigo, né? Quantas pessoas tem na minha casa? Será que somente eu tenho irmãos, né? Será que tem somente adulto? E aí, como é que é na sua família? Não esqueça de mostrar para os seus colegas e para a sua professora. Eu acredito que eles vão adorar. Vocês podem até fazer, de repente, um mural. O que acham? Na escola, né, naquela parte principal, fala com a tua professora para ela organizar uma exposição de arte sobre a família. Cada um retratando a família do seu jeito, como você imagina que seja. Tá bom, gente? No mais, espero que vocês tenham gostado. Olha aí, eu já, no meu slide aqui, eu já estou preparada com o meu material de artes para fazer o meu trabalho, para fazer o meu desafio. Se você quiser compartilhar com a gente, vai ser sempre bem-vindo, tá bom? A gente gosta de receber os comentários de vocês e os trabalhos de vocês também, tá certo? Então, para vocês, até amanhã. É isso aí. Tchau, tchau.